Você sente que algo mudou. Não foi de uma hora para outra. Não houve um grande pecado escandaloso, nem uma queda pública, nem um momento dramático que pudesse ser apontado como causa. Ainda assim, a sensibilidade espiritual diminuiu. A oração perdeu profundidade. A palavra que antes queimava por dentro, agora parece distante. O louvor continua tocando, mas o coração já não treme como antes. E você começa a se perguntar em silêncio aquilo que poucos têm coragem de admitir: onde foi que eu me perdi? Existe uma verdade que precisa ser dita com amor, mas também com firmeza. O Espírito Santo não se afasta por barulho, ele se afasta por constância, não por um grito, mas por um hábito. Não por um tropeço isolado, mas por vícios silenciosos que se instalam na rotina, se disfarçam de normalidade e, quando você percebe, já criaram distância entre você e a presença de Deus. O mais perigoso deles não é o que escandaliza, é o que se repete sem confronto. Você não acorda um dia dizendo que vai entristecer o espírito. Isso acontece aos poucos, através de escolhas aparentemente pequenas, de concessões internas que ninguém vê, de pensamentos alimentados em segredo, de atitudes que não parecem tão graves porque todo mundo faz. É assim que o coração vai ficando pesado, a consciência vai se calando, e a voz suave do Espírito vai sendo abafada por ruídos que você mesmo permitiu entrar. A Bíblia revela algo profundo quando afirma que o Espírito Santo pode ser entristecido. Não é uma força impessoal, não é uma energia abstrata. Ele sente, ele responde, ele se manifesta quando encontra espaço e se recolhe quando encontra resistência. Em Efésios 4:30 está escrito: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Essa palavra não é uma ameaça, é um alerta. Um chamado para examinar a vida antes que a distância se torne normal. Talvez você ainda frequente ambientes espirituais, ainda levante as mãos, ainda diga amém no momento certo. Mas por dentro existe um vazio difícil de explicar. E esse vazio não nasce da ausência de Deus. Nasce da convivência com vícios que roubam sensibilidade espiritual. Vícios que não aparecem em listas religiosas, mas moldam comportamentos, pensamentos e reações. Vícios que não parecem pecado, mas produzem frieza. Vícios que você nem percebe, porque se tornaram parte da sua identidade cotidiana. Este vídeo não é para acusar, é para despertar. Não é para condenar, é para confrontar com amor. Porque enquanto você não identifica o que te afasta, continuará tentando se aproximar de Deus pelos caminhos errados. Você vai jejuar mais, orar mais alto, buscar mais atividades, quando na verdade o Espírito está pedindo menos ruído e mais verdade, menos aparência e mais arrependimento sincero, menos justificativas e mais rendição. O Espírito Santo não abandona, mas ele se entristece quando percebe que já não é prioridade, quando é consultado depois da decisão tomada, quando é lembrado apenas no momento da dor, quando a vida espiritual vira um acessório, não um fundamento. E o mais sério é que essa distância não dói no começo. Ela anestesia. E uma alma anestesiada é o lugar perfeito para vícios silenciosos criarem raízes profundas. Talvez você esteja dizendo agora que ama a Deus, e isso é verdade. Mas amor sem vigilância vira rotina, e rotina sem temor vira frieza. O Espírito não se manifesta onde não há reverência, nem permanece onde é constantemente ignorado. Ele é gentil, mas não é ingênuo. Ele é consolador, mas também é santo. E santidade não combina com negociações internas que você chama de maturidade, mas que, na verdade, são apenas concessões disfarçadas. Em Gálatas 5,16 está escrito: andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Perceba que não é apenas sobre evitar o erro, é sobre andar, caminhar, manter proximidade.
Porque quando o andar é interrompido, a carne assume o controle. E a carne cria vícios que parecem inofensivos, mas que constroem muros invisíveis entre você e Deus. Nos próximos blocos, você vai encarar de frente 7 vícios que afastam o Espírito Santo da sua vida sem fazer barulho. 7 comportamentos que se instalam no cotidiano, se camuflam em justificativas emocionais, espirituais ou sociais e minam sua comunhão aos poucos. Não para te acusar, mas para te libertar, porque aquilo que é revelado pode ser curado, aquilo que é confrontado pode ser abandonado, e aquilo que é confessado diante de Deus perde o poder de controlar você. Se esta palavra já está falando com você, não ignore esse incômodo. Ele não vem da culpa, vem do cuidado. Ele não vem da acusação, vem do amor de Deus que se recusa a te deixar confortável longe da presença. E se essa mensagem está tocando o teu coração agora, escreve nos comentários esta frase, como uma declaração viva da tua fé. Espírito Santo, não se entristeça comigo, me perdoe. Declare isso, não como promessa vazia, mas como decisão consciente. Existe um vício que quase ninguém chama de pecado, porque ele não escandaliza, não gera repreensão pública e não provoca crises imediatas. Pelo contrário, ele parece inofensivo, moderno e até necessário para sobreviver no mundo acelerado de hoje. O nome dele é distração espiritual. E talvez este seja um dos maiores ladrões de intimidade com o Espírito Santo nesta geração. Você não deixou de crer, você não abandonou a fé. Você apenas começou a se distrair, e a distração não tira Deus da tua vida, mas tira você da presença dele. Aos poucos, sem violência, sem confronto direto, apenas ocupando o espaço que antes era do silêncio, da oração, da escuta sensível. O espírito fala baixo, e quem vive cercado de ruídos aprende a ignorar o que não grita. Você acorda, e a primeira coisa que toca sua mente não é a presença de Deus, é a tela. Notícias, mensagens, cobranças, comparações. O dia começa cheio e termina ainda mais cheio. Não sobra espaço para o espírito porque tudo está ocupado. E quando você percebe, a oração virou algo apressado, quase protocolar. A palavra virou um versículo solto para aliviar a consciência. Não houve rebeldia, apenas negligência. Não houve rejeição, apenas adiamento constante. Jesus alertou sobre isso de forma clara quando disse em Mateus 13:22, aquele que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. O problema não é ouvir a palavra, é permitir que outras coisas cresçam ao redor dela. O Espírito Santo não compete por espaço. Onde ele não é prioridade, ele não se impõe. A distração espiritual cria uma ilusão perigosa. Você sente que está ocupado demais para se afastar de Deus, mas ocupado demais para se aproximar também. Então, você vive no meio. Não está frio, mas também não está fervoroso. Não está longe, mas também não está perto. E esse lugar intermediário é o mais confortável para a carne e o mais doloroso para o espírito. Talvez você diga que não tem tempo, mas a verdade é que tempo sempre aparece para aquilo que governa o coração. A distração não rouba horas, ela rouba intenção. Ela ensina você a viver reagindo, nunca buscando, respondendo demandas, nunca cultivando presença. O Espírito não se revela na pressa, ele se manifesta no lugar onde alguém decide parar, ouvir e obedecer. Esse vício vai criando um distanciamento emocional de Deus. Você ainda acredita, mas já não sente. Ainda sabe, mas já não percebe. Ainda fala de Deus, mas já não caminha com Ele. E quando a vida aperta, você se pergunta por que não consegue ouvir a voz do Espírito com clareza. Não é porque Ele parou de falar, é porque você se acostumou a não escutar. Outro versículo lança luz sobre isso em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Aquietar não é apenas parar o corpo, é silenciar a alma, é desligar o excesso para perceber o essencial. Sem quietude não há discernimento. Sem discernimento, o espírito é entristecido, porque fala e não encontra resposta. A distração espiritual também afeta decisões. Você passa a decidir sem consultar Deus. Age por impulso, por ansiedade, por comparação. Depois pede que Deus abençoe algo que você já decidiu sozinho. E o espírito, que deveria conduzir, passa a ser apenas convidado para corrigir consequências. Isso não é parceria, é uso. E o espírito não se move onde é tratado como ferramenta. Talvez você esteja percebendo agora que esse vício se instalou sem pedir permissão. Não veio com aparência de mal, veio com aparência de necessidade. Trabalho, responsabilidades, entretenimento, compromissos. Tudo legítimo, tudo permitido. Mas quando tudo ocupa o lugar que pertence ao espírito, algo precioso se perde. A sensibilidade. E sem sensibilidade espiritual, você começa a tolerar outros vícios que jamais toleraria antes. Este vídeo não está chamando você para abandonar responsabilidades, mas para reorganizar prioridades. Não é sobre viver isolado do mundo, é sobre não deixar o mundo governar sua alma. O Espírito Santo deseja conduzir você no meio da rotina, não ser lembrado apenas nos momentos de crise. Ele quer caminhar com você, não ser acionado como último recurso. E é aqui que nasce um convite sincero. Se esta palavra está despertando você, se existe um incômodo santo no teu coração, isso é sinal de que o Espírito ainda está falando. E quando ele fala, responder é um ato de amor. Caminhar junto é uma decisão diária. Se você deseja continuar recebendo palavras que confrontam com amor, que despertam sem condenar e que fortalecem a fé no meio da vida real, caminha com a gente. Se inscreve e faz parte dessa comunidade que escolhe diminuir o ruído para ouvir a voz de Deus com clareza. Não por hábito religioso, mas por fome de presença. Ainda existem outros vícios silenciosos que precisam ser revelados. Alguns mais sutis, outros mais profundos, mas todos igualmente perigosos quando ignorados. E cada um deles carrega a capacidade de afastar você da sensibilidade espiritual sem que você perceba. Existe um vício que cresce silenciosamente dentro de pessoas que já caminharam bastante na fé. Ele não nasce na rebeldia, nasce na experiência. Não surge na imaturidade, surge no acúmulo de vivências espirituais. É o vício da autossuficiência espiritual, aquela sensação sutil de que você já sabe como as coisas funcionam, já conhece os caminhos, já entende os processos de Deus. E sem perceber, você começa a depender mais da própria percepção do que da direção do Espírito Santo. No início da caminhada você perguntava tudo, orava antes de decidir, chorava na presença de Deus, esperava, tremia, mas com o tempo algo mudou. Você aprendeu a lidar com crises, desenvolveu estratégias, criou mecanismos emocionais. E isso, que deveria ser amadurecimento, virou independência espiritual. Você continua falando de Deus, mas já não consulta Deus com a mesma dependência de antes. A autossuficiência é perigosa porque não se apresenta como pecado. Ela se apresenta como confiança. Você diz para si mesmo que Deus já te ensinou, que agora você sabe discernir, que não precisa mais perguntar tanto. Só que existe uma linha muito fina entre maturidade e orgulho espiritual. E quando essa linha é cruzada, o Espírito Santo é entristecido, porque ele foi chamado para ser guia, não espectador. Provérbios 3:5 declara: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O problema não é ter entendimento, é se apoiar nele. Quando você passa a se apoiar mais no que já viveu do que no que Deus está dizendo agora, você começa a andar pela memória e não pela revelação.
E o Espírito Santo opera no agora, não no passado. Esse vício se manifesta em frases internas que você talvez nunca verbalizou, mas já pensou. Já passei por isso antes. Eu sei como termina. Não preciso orar tanto, já entendi. E quando essas frases se tornam frequentes, algo começa a morrer por dentro. A sensibilidade. Porque o Espírito fala com quem se mantém dependente. Ele se revela para quem reconhece que ainda precisa ser guiado. A autossuficiência também afeta a forma como você reage a correções. Antes, você ouvia com temor. Agora você analisa, filtra, compara. Nem toda correção entra mais. Você seleciona o que aceita. E quando a correção não vem como você espera, você descarta. Só que o Espírito Santo muitas vezes confronta exatamente aquilo que você acha que já superou. Jesus disse algo profundo em João 15:5. Sem mim, nada podeis fazer. Perceba que ele não disse poucas coisas, nem coisas espirituais. Ele disse nada. A autossuficiência tenta provar o contrário. Ela tenta mostrar que dá para seguir, decidir, construir e até ministrar sem depender tanto assim. E talvez dê. Mas o resultado será esforço sem unção, movimento sem vida, atividade sem presença. Quando esse vício se instala, você continua funcionando, mas deixa de frutificar. As pessoas ainda veem você ativo, mas o céu percebe que algo está seco, porque fruto não nasce da capacidade humana, nasce da dependência espiritual. O Espírito Santo não unge quem se sente completo, ele unge quem se reconhece carente. Talvez você esteja percebendo agora que esse vício não surgiu de um dia para o outro. Ele foi crescendo à medida que você deixou de se ajoelhar com o mesmo quebrantamento. À medida que a oração virou análise, à medida que a fé virou método. E tudo isso entristece o espírito, porque ele não quer ser substituído pela tua experiência, ele quer caminhar junto com você nela. A boa notícia é que a dependência pode ser restaurada. Deus não rejeita quem reconhece que se tornou autossuficiente. Pelo contrário, ele se aproxima quando encontra humildade. O Espírito Santo não se afasta para punir, ele se recolhe para provocar fome. Fome de ouvir de novo, fome de perguntar de novo, fome de depender de novo. Talvez hoje seja o dia de você dizer para Deus, em silêncio ou em voz baixa, eu preciso de ti outra vez. Não como alguém que nunca caminhou, mas como alguém que reconhece que não quer caminhar sozinho. Porque toda vez que você escolhe depender, o Espírito escolhe se manifestar. Ainda existem outros vícios silenciosos que precisam ser revelados. Alguns estão ligados ao coração, outros às palavras, outros às escolhas diárias. E cada um deles, quando não confrontado, constrói distância entre você e a presença de Deus. Existe um vício que não aparece no comportamento externo, mas transforma completamente o interior. Ele não se manifesta em escândalos, mas em silêncios. Não explode em palavras duras, mas se aloja em memórias mal resolvidas. É o vício do ressentimento. E talvez nenhum outro entristeça tanto o Espírito Santo quanto esse, porque ele se alimenta exatamente do oposto da natureza de Deus, a graça. Você não se tornou uma pessoa amarga da noite para o dia. Ninguém acorda querendo guardar mágoa. O ressentimento nasce quando a dor não é curada, apenas administrada. Quando você decide seguir em frente sem tratar o que te feriu. Quando escolhe ser forte, mas não ser verdadeiro. Quando perdoa com a boca, mas não libera com o coração. E o Espírito Santo, que trabalha na verdade, não consegue fluir plenamente onde a ferida foi apenas encoberta. Talvez você diga que superou. Talvez até evite falar sobre o assunto, mas sempre que o nome daquela pessoa surge, algo muda por dentro. Sempre que aquela situação é lembrada, o corpo reage. O tom interno se altera. Isso é sinal de que a ferida ainda governa um espaço que deveria estar rendido a Deus. E enquanto esse espaço não é tratado, o espírito encontra resistência.
O ressentimento é um vício porque se repete. Você revisita mentalmente cenas antigas, recria diálogos que nunca aconteceram, alimenta pensamentos que justificam a tua dor. E quanto mais você revisita, mais profundo ele se torna. O problema não é lembrar, é permanecer. O Espírito Santo quer curar, mas você precisa permitir que ele toque exatamente onde dói. Efésios 4:31 declara: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Perceba que a amargura vem antes da ira. Ela é a raiz. Quando não é arrancada, ela produz reações, palavras e decisões que você mesmo não reconhece depois. E o espírito se entristece, não porque você sentiu dor, mas porque decidiu morar nela. O ressentimento também afeta sua percepção espiritual. Você passa a interpretar tudo a partir da ferida. Conselhos parecem ataques, correções parecem rejeição, silêncios parecem desprezo. E o Espírito Santo, que fala com mansidão, passa a ser confundido com acusações internas que não vêm de Deus. A alma ferida distorce a voz do Espírito. Talvez você tenha sido injustiçado de verdade. Talvez tenha sido traído, esquecido, usado, ferido por alguém que você confiava. Deus não ignora isso. O Espírito Santo é consolador. Ele não minimiza a tua dor, mas ele também não negocia com o ressentimento. Porque enquanto você se apega à mágoa, você se distancia da liberdade, e o Espírito só permanece onde há disposição para ser livre. Jesus foi direto quando disse em Mateus 6,14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso não é troca, é alinhamento. O perdão não muda o passado, mas muda o lugar que o passado ocupa dentro de você. E o Espírito Santo só governa plenamente um coração que não está dividido entre a cruz e a ofensa. O ressentimento cria um bloqueio espiritual invisível. Você ora, mas sente que algo trava. Jejua, mas não flui. Louva, mas não se conecta. E muitas vezes acha que é ataque externo, quando na verdade é uma resistência interna. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração se fechou. O Espírito não invade áreas que você decidiu proteger com dor. Talvez você diga que perdoar é difícil, e é mesmo, mas o Espírito não pede que você faça isso sozinho. Ele pede permissão para operar. Perdão não é sentimento, é decisão. É dizer para Deus: eu não quero mais carregar isso. E quando essa decisão é tomada, o Espírito começa um processo de cura que você não consegue produzir por esforço humano. Guardar ressentimento também altera sua forma de amar. Você começa a amar com reservas, a confiar com cautela excessiva, a se proteger mais do que se entregar. E isso parece sabedoria, mas muitas vezes é apenas medo disfarçado. O Espírito Santo é amor. Onde o amor é substituído pela autoproteção constante, ele se entristece, porque não encontra espaço para se mover. Este vício é perigoso porque você pode estar certo e ainda assim estar preso. Pode ter razão e ainda assim estar distante da presença. Pode ter sido vítima e ainda assim estar carregando correntes que o Espírito quer quebrar. Deus não te chama para negar o que aconteceu, mas para decidir o que vai governar sua vida daqui para frente. Talvez hoje o Espírito esteja tocando exatamente nesse ponto sensível. Não para expor, mas para curar. Não para acusar, mas para libertar. O ressentimento só tem poder enquanto é escondido. Quando trazido à luz, ele perde força. E o Espírito Santo se aproxima com cura, não com condenação. Existe um vício que quase sempre é tratado como traço de personalidade. As pessoas chamam de sinceridade, realismo ou até senso crítico. Mas espiritualmente, ele tem um efeito devastador. O vício das palavras negativas. Não se trata de um desabafo ocasional em um dia difícil,
mas de um padrão contínuo de linguagem que revela o que está governando o coração. E o Espírito Santo, que se move em ambientes de vida, é profundamente entristecido quando a boca se torna uma fonte constante de morte. Você talvez não perceba, porque as palavras saem com naturalidade. Reclamações sobre tudo, comentários carregados de ironia, declarações que sempre apontam o pior cenário, frases como "isso nunca muda", "não adianta tentar", "sempre foi assim", "ninguém presta". Aos poucos essas palavras deixam de ser apenas expressões momentâneas e se tornam a lente pela qual você enxerga a vida. E aquilo que você declara com frequência passa a construir a atmosfera em que você vive. A Bíblia é clara quando afirma em Provérbios 18:21: "A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto." Não é metáfora poética, é princípio espiritual. Palavras não são neutras, elas carregam direção, peso e consequência. Quando você escolhe palavras negativas como hábito, você não apenas descreve a realidade, você a reforça. E o Espírito Santo, que opera por meio da fé e da esperança, encontra resistência onde a boca insiste em declarar derrota. Talvez você diga que apenas fala o que sente, mas sentimentos não governados precisam ser transformados, não amplificados. O Espírito Santo trabalha na transformação do interior, e a boca é um dos primeiros lugares onde essa transformação se manifesta. Quando a linguagem não muda, é sinal de que algo ainda não foi rendido completamente. E enquanto isso não acontece, a comunhão fica comprometida. Esse vício se manifesta também na forma como você fala de si mesmo. Autodepreciação constante, frases que diminuem sua identidade, comentários que reforçam fracassos antigos. Você começa a se definir pelo erro, pela queda, pela limitação. E ao fazer isso, você contradiz aquilo que Deus já declarou a seu respeito. O Espírito Santo testifica a verdade de quem você é em Deus, mas suas próprias palavras anulam essa verdade no dia a dia. Romanos 8:6 afirma: "Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz." A inclinação se revela no discurso. Aquilo que ocupa a mente acaba saindo pela boca. Quando o Espírito governa, a linguagem muda. Não se torna falsa, mas se torna alinhada com a esperança. Não ignora a dor, mas não a glorifica. Não nega a realidade, mas escolhe falar a partir da fé. As palavras negativas também afetam relacionamentos. Você começa a criar ambientes pesados sem perceber. Pessoas se sentem drenadas ao teu redor. Conversas sempre terminam em reclamação. Expectativas sempre são quebradas antes mesmo de nascer. E o Espírito Santo, que promove unidade, consolo e edificação, se entristece quando a linguagem destrói mais do que constrói. Talvez você tenha aprendido esse padrão convivendo com outras pessoas. Talvez cresceu em ambientes onde reclamar era normal, onde ironizar era defesa, onde falar mal era forma de conexão. Mas aquilo que foi aprendido pode ser desaprendido. O Espírito não te acusa pelo passado. Ele te convida a uma nova postura no presente. Uma postura onde a boca se torna instrumento de alinhamento com o céu. Esse vício também se manifesta na forma como você fala sobre o futuro, sempre esperando o pior, sempre se preparando para a frustração, sempre antecipando a derrota. Isso parece prudência, mas muitas vezes é incredulidade disfarçada. A fé fala antes de ver. A incredulidade fala apenas do que vê. E o Espírito Santo responde à fé, não ao medo repetido em forma de palavras. Talvez você esteja percebendo agora que muitas das batalhas que você enfrenta não começaram no ambiente externo, mas no ambiente verbal que você mesmo criou. Palavras têm memória, elas permanecem, elas ecoam, e quando repetidas, se tornam crenças. O Espírito Santo deseja renovar a mente, mas essa renovação exige vigilância sobre aquilo que você declara diariamente.
Não se trata de viver negando problemas, mas de escolher uma linguagem que coopera com Deus, não que resiste a Ele. O Espírito Santo se move onde há alinhamento entre o coração, a mente e a boca. Quando você começa a vigiar as palavras, algo muda na atmosfera espiritual. A oração flui com mais leveza, a fé encontra espaço, a esperança volta a respirar. Talvez hoje seja o dia de você fazer um ajuste simples, mas profundo. Antes de falar, discernir. Antes de declarar, alinhar. Não para agradar pessoas, mas para honrar a presença do Espírito dentro de você. Porque a boca revela quem está no controle. E quando o Espírito governa, a linguagem se transforma. Existe um vício que se instala quando a consciência deixa de reagir. Ele não começa como rebeldia aberta, começa como tolerância silenciosa. Não se apresenta como pecado grave, mas como algo pequeno, controlável, justificável. É o vício de conviver com aquilo que você sabe que desagrada a Deus, mas que decidiu não confrontar mais. E esse é um dos caminhos mais rápidos para entristecer o Espírito Santo, porque ele é sensível à santidade e responde à verdade interior. Você não caiu de uma vez. Você foi cedendo aos poucos. Primeiro foi só uma concessão mental, depois uma prática ocasional, em seguida algo que se repete, até que aquilo que antes incomodava passou a parecer normal. O problema não é apenas o ato em si, mas o processo que ele gera, a anestesia da consciência. Quando o Espírito alerta e você ignora, quando ele confronta e você adia, algo começa a se calar por dentro. O pecado tolerado sempre cobra um preço maior do que o pecado confessado, porque o confessado é tratado, mas o tolerado se esconde, e aquilo que se esconde, cresce. Você passa a negociar internamente. Não é tão grave. Deus entende. Todo mundo faz. Essas frases não nascem do Espírito, nascem da tentativa de manter conforto onde deveria haver arrependimento. E o Espírito Santo não se manifesta onde a verdade é substituída por justificativas. Em 1 Tessalonicenses 5,19 está escrito: não apagueis o Espírito. O Espírito não se apaga de uma vez, ele é apagado aos poucos. Cada vez que você escolhe não obedecer, não confrontar, não mudar, uma camada de sensibilidade é perdida. E o mais perigoso é que você continua funcionando, continua orando, continua frequentando, continua falando de Deus, mas algo essencial já não queima como antes. Esse vício se manifesta em áreas específicas, pensamentos que você sabe que não agradam a Deus, mas que alimenta em segredo, hábitos que você promete abandonar, mas sempre adia. Conteúdos que você consome e depois tenta compensar com oração. Atitudes que você esconde porque sabe que não suportariam a luz. Tudo isso vai criando uma vida dupla interna e o Espírito Santo não flui plenamente em corações divididos. Talvez você diga que ninguém é perfeito, e isso é verdade. Mas existe uma diferença profunda entre imperfeição e tolerância consciente. Imperfeição é cair e se levantar. Tolerância é cair e decidir permanecer. O Espírito não se afasta de quem luta. Ele se entristece com quem se acomoda, porque a acomodação comunica algo sério. Isso não é tão importante assim. E para Deus, a santidade nunca é secundária. O pecado tolerado também afeta sua percepção espiritual. Você começa a relativizar coisas que antes discernia com clareza. O certo e o errado ficam confusos. A linha fica borrada. E quando isso acontece, decisões espirituais começam a ser tomadas a partir do desejo, não da direção de Deus. O Espírito Santo guia pela verdade, não pelo conforto. Em Hebreus 3,13 está escrito: exortai-vos uns aos outros todos os dias, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado engana. Ele promete controle, mas entrega prisão. Promete prazer, mas entrega vazio. Promete alívio, mas entrega peso.
E o endurecimento não acontece de repente. Ele se constrói quando a consciência deixa de responder. Talvez você esteja percebendo agora que algo que antes te incomodava já não incomoda mais. E isso não é sinal de maturidade, é sinal de alerta. A sensibilidade espiritual é um presente precioso. Quando ela é perdida, você passa a viver uma fé mecânica, sem profundidade, sem temor, sem presença. O Espírito Santo deseja restaurar essa sensibilidade, mas isso exige uma decisão clara. Não tolerar aquilo que Deus já mostrou que precisa ser deixado. Esse vício também rouba a autoridade espiritual. Você tenta resistir ao mal externamente, mas convive com ele internamente. E isso gera conflito, porque a autoridade não nasce do discurso, nasce da coerência. O Espírito se manifesta com poder onde há alinhamento entre o que se crê, o que se vive e o que se decide abandonar. Talvez hoje seja o dia de parar de negociar com aquilo que você já sabe que precisa ser entregue. Não amanhã, não quando estiver mais forte, não quando as circunstâncias mudarem. Hoje, porque a obediência imediata preserva a sensibilidade. E quando você escolhe obedecer, mesmo com custo, o Espírito se aproxima com graça para sustentar a decisão. Deus não espera a perfeição, mas espera a rendição. Ele não exige força humana, mas sinceridade. O Espírito Santo é ajudador. Ele não te abandona na luta, mas também não caminha com quem escolheu se acomodar. Onde há arrependimento verdadeiro, há restauração. Onde há confissão, há limpeza. Onde há decisão, há presença renovada. Existe um vício que raramente é reconhecido, porque ele se veste de linguagem correta, de comportamento irrepreensível e de aparência espiritual. Ele não grita, não escandaliza, não se mostra abertamente. Ele se esconde em boas intenções, em discursos alinhados, em atitudes que parecem zelo pela verdade. É o orgulho espiritual. E talvez nenhum outro vício crie uma distância tão profunda entre você e o Espírito Santo quanto esse, justamente porque ele convence você de que está tudo bem. O orgulho espiritual não diz, eu não preciso de Deus. Ele diz, eu faço tudo certo. Ele não rejeita a fé, ele a organiza. Ele não abandona a prática, ele a controla. Aos poucos, você passa a medir sua espiritualidade pela comparação, pelo quanto sabe, pelo quanto faz, pelo quanto se mantém correto enquanto outros falham. E sem perceber, a dependência vira mérito, a graça vira currículo. E o Espírito Santo, que se move na humildade, encontra um coração fechado, mesmo que cheio de atividades. Talvez você não se veja como orgulhoso. E é exatamente assim que esse vício opera. Ele cria uma autoimagem de fidelidade que impede o autoexame. Você começa a se sentir autorizado a julgar intenções, corrigir com dureza, apontar falhas sem lágrimas. Tudo em nome da verdade. Mas a verdade sem amor não é plenitude, é desequilíbrio. E o Espírito Santo não unge dureza travestida de zelo. O orgulho espiritual se manifesta quando você ouve uma palavra de confronto e imediatamente pensa em outra pessoa que deveria ouvi-la. Quando lê um texto bíblico e o usa como arma, não como espelho. Quando se entristece mais com o erro alheio do que com a própria frieza. Quando se sente confortável apontando o que está errado fora, mas evita olhar para o que está seco dentro. E enquanto isso acontece, a sensibilidade espiritual vai diminuindo. Em Tiago 4:6 está escrito: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Perceba a gravidade dessa afirmação. Não é o diabo que resiste ao soberbo, é Deus. E onde Deus resiste, o espírito não flui. O orgulho espiritual cria resistência à graça. Ele fecha portas que só a humildade consegue abrir. E o mais sério é que você pode estar resistindo a Deus enquanto acredita estar defendendo Ele. Esse vício também afeta sua capacidade de aprender. Você começa a ouvir apenas o que confirma o que já acredita. Rejeita aquilo que confronta. Seleciona vozes que concordam com você
E o Espírito Santo, que deseja conduzir a toda a verdade, encontra barreiras, porque a verdade completa sempre exige ajustes. Onde não há disposição para ser ajustado, não há crescimento espiritual. Talvez você tenha se tornado crítico demais e sensível de menos, discernidor de erros e resistente ao quebrantamento, conhecedor da letra e distante da presença. Tudo isso pode coexistir com uma vida religiosa ativa, mas não com uma vida cheia do Espírito. Porque o Espírito Santo não se manifesta para exaltar quem parece forte. Ele se manifesta para sustentar quem se reconhece fraco. Jesus confrontou esse vício de forma clara quando disse em Lucas 18:14: todo o que a si mesmo se exalta será humilhado, mas o que a si mesmo se humilha será exaltado. A exaltação que vem de Deus não é fruto de desempenho, é fruto de rendição. O Espírito não se derrama sobre quem se apresenta cheio, mas sobre quem se apresenta vazio e disponível. O orgulho espiritual também impede arrependimento profundo. Você pede perdão, mas não muda postura. Reconhece falhas genéricas, mas evita confissões específicas. Mantém a imagem, mas perde a intimidade. E o Espírito Santo não habita em máscaras. Ele habita na verdade nua, simples, honesta. Onde há aparência, ele se recolhe. Onde há sinceridade, ele se aproxima. Talvez hoje o Espírito esteja te chamando para algo simples e profundo. Descer. Descer do lugar de quem acha que já chegou. Descer do pedestal invisível que você mesmo construiu. Descer para o lugar onde a graça opera. Porque é ali, no chão da humildade, que a presença se manifesta com poder. Não para te diminuir, mas para te alinhar. Este é o momento de fechar este vídeo, não com culpa, mas com decisão. Você ouviu sobre distração, autossuficiência, ressentimento, palavras negativas, tolerância com o pecado e agora orgulho espiritual. Não como uma lista para te acusar, mas como um espelho para te despertar. O Espírito Santo não expõe para envergonhar, ele revela para restaurar. E se você chegou até aqui, é porque ainda há fome, ainda há sensibilidade, ainda há esperança. Talvez você perceba que alguns desses vícios tocaram mais forte, talvez mais de um. Não se defenda, não se justifique, apenas se renda. A rendição não é perda, é reencontro. É voltar para o lugar onde a presença não precisa ser explicada, apenas vivida. Onde a fé não é pesada, é viva. Onde o espírito não é entristecido, é honrado. Antes de seguir com a vida, faz algo simples e profundo. Fecha os olhos por um instante e diz para Deus, com sinceridade: eu não quero mais viver distante da tua presença. Não como promessa vazia, mas como entrega real. O Espírito responde a esse tipo de oração. Ele sempre responde. E se esta palavra falou com você, se algo foi confrontado, curado ou despertado, caminha com a gente. Se inscreve no canal e compartilha nos comentários o que Deus falou contigo hoje. Tua experiência pode ser o sinal que alguém precisava para não desistir. A comunhão também é instrumento de cura. Chegar até aqui não foi acaso. Você poderia ter parado antes, poderia ter ignorado os incômodos, poderia ter tratado tudo como mais uma mensagem bonita. Mas algo te manteve, algo te conduziu até o fim. E esse algo não é peso, é cuidado. Não é acusação, é convite. O Espírito Santo não fala para esmagar, ele fala para restaurar. E restauração começa quando você decide não fugir da verdade. Talvez, enquanto ouvia cada bloco, você tenha se reconhecido em pontos diferentes. A distração que ocupou o lugar do silêncio, a autossuficiência que diminuiu a dependência, o ressentimento que endureceu áreas do coração, as palavras negativas que criaram atmosferas pesadas, a tolerância com pecados pequenos que anestesiaram a consciência, o orgulho espiritual que se escondeu atrás de boas intenções. Nenhum deles surgiu para te definir.
Todos surgiram para te alertar, porque aquilo que é visto pode ser tratado, aquilo que é tratado perde o poder de governar. O Espírito Santo não se afasta por falta de amor, mas por falta de espaço. Ele não abandona, ele se entristece. E quando se entristece, não é para punir, é para provocar saudade. Saudade da presença, saudade da sensibilidade, saudade do tempo em que a oração fluía, a palavra queimava, a obediência era natural. Essa saudade é santa. Ela é o começo do retorno. Talvez você esteja se perguntando por onde começar. Não comece tentando consertar tudo de uma vez. Comece com rendição. Comece com um "eu preciso de ti". Comece reconhecendo aquilo que você tolerou, justificou ou normalizou. O Espírito não exige perfeição. Ele exige verdade. Onde a verdade entra, a graça opera. Onde a graça opera, a restauração acontece. Em Salmos 51:17 está escrito: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza quem se quebranta. Ele se aproxima. O Espírito Santo se manifesta quando encontra humildade. Não aquela humildade performática, mas aquela que nasce quando você admite que precisa mudar, que precisa ajustar, que precisa voltar. Voltar não é retroceder. Voltar é realinhar. É sair do lugar da resistência e retornar ao lugar da dependência. É deixar de viver no automático e escolher viver consciente da presença. É permitir que o Espírito volte a governar decisões, palavras, pensamentos e reações. É trocar controle por confiança. É trocar justificativas por arrependimento sincero. Talvez você tenha tentado manter a fé funcionando no esforço humano. Talvez tenha se cansado de parecer forte. Talvez tenha aprendido a esconder lutas para preservar imagem. Mas o Espírito não habita em imagens. Ele habita em corações rendidos. Onde você para de fingir, ele começa a agir. Onde você solta o peso, ele traz alívio. Onde você confessa, ele cura. Este vídeo não termina com uma lista de exigências, mas com um chamado à comunhão. Deus não quer apenas corrigir comportamentos, Ele quer restaurar relacionamento. O Espírito Santo deseja caminhar com você de novo, falar de novo, alertar de novo, consolar de novo. Ele quer ser prioridade, não plano de emergência, guia, não convidado eventual. Presença constante, não lembrança distante. Talvez hoje seja o dia de você reorganizar o interior, silenciar ruídos, rever hábitos, ajustar palavras, tratar feridas, confrontar concessões, descer do pedestal invisível. Não por medo, mas por amor. Porque quando o amor governa, a obediência deixa de ser pesada. Ela se torna resposta natural à presença. Antes de encerrar, faz algo simples e profundo. Respira fundo e com sinceridade declara para Deus: eu quero voltar a sentir a tua presença. Não como nostalgia, mas como decisão. O Espírito responde a decisões alinhadas com o céu. Ele sempre responde. Talvez não com barulho, mas com paz. Talvez não com emoção intensa, mas com direção clara. Talvez não de forma imediata, mas de forma contínua. Se esta palavra falou com você, se algo foi curado, confrontado ou despertado, não guarda isso só para si. Se inscreve no canal e caminha com essa comunidade que escolhe viver sensível à presença de Deus em meio à vida real. E compartilha nos comentários o que o Espírito te mostrou hoje. A tua experiência pode ser a ponte que Deus usará para alcançar alguém que está lutando em silêncio. Lembra disso? O Espírito Santo não se afastou para sempre. Ele está à espera de um coração disposto. E quando encontra, ele se aproxima com graça, restaura com amor e conduz com fidelidade. Que a tua vida volte a ser um lugar onde a presença de Deus se sente, não apenas se fala.